Os Estados Unidos vai lá e veta, né, na ONU, a resolução que o Brasil propôs. E aí, vocês não acham que Biden entra numa situação bastante difícil? A gente precisa lembrar, Biden estava desgastado internamente nos Estados Unidos, então pode ser que ele tenha usado esta guerra, né? Uma das possibilidades é que ele tenha utilizado do conflito em Israel para melhorar a imagem dele internamente, que estava bastante desgastado. Quando eu falo internamente, é nos Estados Unidos, né? Você tem ali ele desgastado e o Trump subindo nas estatísticas ali de intenções de voto. Vocês não acham que, por outro lado, essa é uma posição bastante frágil? Por quê? Porque se ele não conseguir conter este conflito entre Israel e o Hamas, se a gente tiver ali um boom de outros países se envolvendo nesse conflito, como o próprio Hezbollah através do Líbano, Síria, Irã, ele vai ter um problema muito grande para resolver, porque vamos lembrar que os Estados Unidos atacou a Rússia agora, dizendo que o que ela estava fazendo com a Ucrânia não era correto, não tinha uma ética dentro da ética da guerra, digamos assim, se é possível falar. E aí ela foi fortemente em cima da Rússia com essa questão de ataque à Ucrânia, de tomada de território da Ucrânia. Aí, de repente, ela vai lá e fica do lado de Israel. E Israel, se ela não conseguir conter os ânimos, né? Se ela não conseguir conter esta potência bélica que tem Israel, e ele, de fato, resolver tomar aquele território ali da Palestina, né, da faixa de Gaza, com violência, com uso de violência, com uso da força, que a gente viu que é a força de um dos maiores exércitos do mundo, né? Vai ser muito complicado para a imagem de Biden dos Estados Unidos, ou não? Ou do outro lado é uma oportunidade para ele, porque ele está enfraquecido politicamente hoje dentro dos Estados Unidos. E se ele conseguir, e por isso que ele está mobilizando tanta força, por isso que ele está se colocando muito firme, para tentar, sim, chegar a uma solução. E se realmente o objetivo da guerra de Israel, de acabar com Hamas, vai acontecer e vamos se construir uma nova faixa de Gaza, isso vai ser uma vitória muito grande para ele. Então, não só para ele, na minha opinião, até para os palestinos, para todo mundo. Eu tendo a discordar, mas como eu estou de mediador, eu queria ver um pouco o Mano. Vamos ouvir o pessoal aí. Eu acho que assim, é um risco e uma oportunidade, né? Em geral, na política, as grandes oportunidades são também grandes riscos. E o ponto é esse. Ao decidir ir pessoalmente lidar com o conflito, eu sei inclusive que o comandante Robson... Eu me pergunto só se o Biden sabe diferenciar risco de oportunidade, mas tudo bem, continua aí, vai. Sei que o comandante Robson tem uma visão... A gente tem que ver todo mundo. De que tecnicamente foi um tanto precipitado a ida dele diretamente, né, porque teria outras escalas hierárquicas para ele usar antes dele se expor a ir pessoalmente, mas o ponto é, a imagem política dele estar lá na zona do conflito, no território, lá visitando Israel, faz com que a imagem dele fique muito mais associada diretamente com o que vai vir, pro bom ou pro ruim. Ou seja, se houver sucesso do ponto de vista de pacificação, de conseguir controlar o Hamas, vai ser muito lucrativo. Conseguir um corredor humanitário ali, pelo menos para passar os caminhões com mantimento para os palestinos. O corredor humanitário é um paliativo para evitar o desgaste da população civil. Só isso. Aqui nós estamos, de novo, não é uma guerra, né? Não é uma guerra. Veja, no caso da Rússia e da Ucrânia, a Rússia nunca declarou guerra.
É uma operação especial. Porque se declarar guerra, aí entra no direito da guerra. Aí pode ser outra coisa. E nesse sentido, no caso do conflito da Ucrânia, a Ucrânia está sendo atacada, né? A Ucrânia estava vivendo sua vida e a Rússia invadiu. No caso do conflito Israel-Hamas, o Hamas atacou e Israel está defendendo, né? Então eu acho que, do ponto de vista da narrativa do Biden para o público interno, tem essa diferença. Hoje o mundo já está dividido porque entende o seguinte: o Hamas, ok, ninguém está passando pano por Hamas. É um grupo criminoso, é terrorista, Só que a gente tem ali os palestinos que estão encurralados e morrendo, né? A gente viu um hospital sendo atacado essa semana, né? Com mais de 400 mortes. Ao longo da semana, teve o Hamas roubou insumos e combustível que estava servindo para ligar os geradores em hospitais. Mas não está preocupado com o bem-estar da população palestina. Tudo bem, nós sabemos disso, mas Israel tem que estar. Porque a partir do momento que ela usa todo... Por que a gente quis trazer esse poderio bélico aqui, essa comparação? A partir do momento que Israel decidir entrar, eu entendo que a força deles é muito grande. Peraí, que a gente está usando uma variável que não é a variável central para entender o que pode acontecer. A variável central não é conquista de território. Não é questão de Israel conquistar Gaza, não é disso que estamos falando. Estamos falando da luta contra um agressor irregular, assimétrico. Quais são as analogias que nós podemos fazer? Podemos fazer uma analogia com a Al-Qaeda e com o ISIS, né? O Daesh, o Estado Islâmico. Então, qual foi a vitória simbólica contra a Al-Qaeda? A cabeça de Osama Bin Laden. Perfeito. Quando se matou Osama Bin Laden, é cabeça na bandeja, é disso que se trata. Se entregar a cabeça de Mohammed Deif, o principal estrategista militar, numa bandeja para o mundo, aí Israel Explica quem é ele para quem está nos assistindo e não sabe. É um dos líderes. O hóspede. É o principal estrategista militar. É dele que saiu toda essa operação, todos os aspectos táticos, operacionais, brilhantes, pode-se dizer, né? Porque com o uso de diversos instrumentos quase rudimentares, paragliders, neutralização de câmeras de observação, neutralização das torres de telecomunicação, conseguiu... Só para esclarecer, você está falando brilhante tecnicamente, não moralmente. Claro, tecnicamente, mas foi. Quer dizer, o Israel é reputado como o Estado que mais sabe se defender no mundo. Taticamente foi muito bem concebida a operação deles. E foi mais bem sucedido do que eles esperavam. Eles penetraram em território israelense sem qualquer tipo de contraposição